Ai daquele dia! Ao estudarmos a Santa Palavra do Altíssimo, encontramos referências a um dia muito especial, que já está muito perto de chegar. Se lermos o contexto em que a expressão é usada, ficamos com a certeza de que a palavra nos está para apontar para o dia da vinda gloriosa de Yeshua, o Rei Eterno e Sumo Sacerdote pela ordem de Melquisedeque, aquele que virá para restaurar tudo que os seres humanos dilapidaram ao longo de 6.000 anos, 120 jubileus. Só que os acontecimentos que estão associados àquele dia são de tal maneira espantosos e gravosos para a humanidade que esta irá ter o maior choque de toda a sua história. Será um tempo de angústia como nunca houve. Daniel 12:1, Marcos 13:19. Por quê? Porque o sistema iníquo e a desordem em que ela viveu até aí irão ser destruídos para sempre, para que passe a imperar só a vontade do Altíssimo. O impacto dos acontecimentos profetizados para aquele dia e seguintes só são comparáveis em assombro e devastação, como retribuição do Altíssimo aos que a humanidade sofreu nos dias do dilúvio universal. Comecemos por lembrar o que o Todo-Poderoso nos diz, apontando as razões por que virão tão grandes castigos a uma humanidade rebelde que tem desprezado o seu conselho, a aliança eterna que ele firmou com o homem. Isaías 24, versículos 4 a 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Qual é a parte desta profecia que os seres humanos ainda não entendem? Não nos diz o Todo-Poderoso que virá com sede de vingança, com ira feroz para destruir os ímpios, homens, mulheres e sua descendência? Como duvidar? No entanto, os seres humanos não querem dar ouvidos a estes avisos. Salmo 21, versículos 8 a 10. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Eterno os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirá da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens. O tempo destes acontecimentos está muito próximo, pois estão cumpridos os 6.000 anos que Yahweh deu ao homem, equivalente aos 6 dias da criação. Então, quando terminarmos esses dias, virá o dia milenar, equivalente ao Shabat semanal, o tempo de repouso e da restauração de tudo, o 7º dia, o milênio debaixo do governo de Yeshua. Mas a profecia diz-nos que os seres humanos serão queimados e poucos irão restar. O entendimento dos seres humanos para o que é verdadeiramente importante, ainda arredado das suas vidas, pois não querem escutar os avisos do alto e sublime Elohim. Correm como loucos para os seus afazeres cotidianos, para o estádio de futebol e para as ocupações que lhe roubam e ocupam o seu tempo, que é gasto sem proveito. Só tem prazer nas obras da carne e nas coisas deste mundo, coisas que para nada aproveitam. São loucos, estão espiritualmente cegos e mortos, mas, em vindo os dias de aflição, irão procurar o socorro do Altíssimo, mas ele não lhes responderá. Provérbios 1, versículos 24 a 33. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, a minha Torá, e não quiseste a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Yahweh, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E porque se fizeram surdos quando o Eterno chamou para o seu caminho de vida, então ele não atenderá ao seu clamor, vindo sobre eles a aflição dos dias tormentosos, os dias da ira do último anticristo, da guerra de Gog, seguido dos dias da ira do Todo-Poderoso. Da mesma forma que os ímpios do tempo de Noé foram destruídos pelas águas, porque apesar de avisados que vinha a destruição pelas águas, não fizeram caso da advertência para se arrependerem de seus caminhos de desobediência, também os de agora assim procedem. Por isso
serão destruídos devido à sua desobediência e indiferença. Desta vez pelo fogo, Apocalipse 14, versículos 9 a 11. Vinda a sua aflição, e Yahweh não lhe dará ouvidos. Foram avisados, mas não quiseram saber. Diz-nos o Eterno dos Exércitos através do seu servo. Isaías 2, versículos 11, 17 e 20. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. E a arrogância dos homens será humilhada, e a sua altivez se abaterá. E só o Eterno será exaltado naquele dia. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. Toda a palavra aponta para aquele dia, como o dia glorioso da vinda do rei Yeshua ben Davi, aquele que desta vez virá na condição de leão da tribo de Judá para exercer o seu juízo. Enquanto na sua primeira vinda ele veio na condição de cordeiro como servo sofredor, Isaías capítulo 43, agora virá como leão para tomar vingança sobre toda a impiedade. Infelizmente, os seres humanos entregaram a direção das suas vidas a Satanás, fazendo a vontade do maligno e desprezando a proposta da vida do seu Criador, aliando-se do seu conselho à sua Torá. Continuando a ler Isaías, vemos que naquele dia o Todo-Poderoso castigará os exércitos rebeldes do alto nas alturas e também os reis da terra. Isaías 24, 21. Nada nem ninguém lhe poderá resistir. Joel 2,11. Pois o dia do Senhor virá como assolação sobre os ímpios. Isaías 13, 6, Joel 1,15. Mas o povo que for achado digno de entrar no seu reino milenar dirá. Isaías 25, 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Eterno, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Fazemos aqui uma pausa para acrescentar que o dia do Senhor só virá depois dos dias da tribulação, da besta e do falso profeta, os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. Os perversos que irão arrastar as nações ímpias contra Israel na chamada guerra de Gog no tempo da angústia de Jacó, Jeremias 37. Só então, quando o mundo estiver à beira do colapso final, recorrendo a bombas nucleares, por exemplo, é que o Eterno irá intervir para salvar o seu povo, pois, como o Messias Yeshua deixou dito, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Convém lermos o que nos diz o profeta Joel em Joel 2, versículos 1 a 11. Será então em plena guerra do Armagedon que o Todo-Poderoso irá intervir direta e pessoalmente nos acontecimentos do mundo e executar o seu ato quando ele vier em glória ao som da 7ª e última trombeta. Até lá, como vimos testemunhando, continuarão a ocorrer os sinais nos céus e nos astros e na terra, como nos é anunciado em Joel 2, 30 a 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. Atentemos que nos diz que estes sinais nos astros e na terra, como já vem sucedendo nos últimos anos, irão ocorrer antes da vinda gloriosa de Yeshua. Já os dias da ira do Eterno, as últimas 7 taças contendo a sua ira, só ocorrerão após os dias da tribulação do último anticristo. Apocalipse 6, versículos 12 a 17. No ano de seus remidos, Isaías 61, 2, 63, 4. Sim, os dias da vingança do Eterno virão somente sobre uma humanidade ímpia e corrupta. Os homens não estarão preparados para esses dias. 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. No dia glorioso da vinda de Yeshua, ao toque da última e 7ª trombeta, executará o seu ato, Isaías 28, versículos 21 a 23, que consistirá na sua intervenção direta e pessoal na vida dos homens dos seres celestiais, decaídos por ter terminado o tempo que lhes foi dado, 6.000 anos. Nesta sua vinda ele ressuscitará os santos que estão no pó da terra, a primeira ressurreição, e transformará os justos que ainda estiverem vivos no momento da sua vinda, dando-lhes corpos celestiais iguais aos dos anjos, Lucas 20, versículos 34 a 36. Prenderá o diabo e as suas hostes malignas, encerrando-os no abismo durante 1000 anos. Lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo, vivos, onde serão destruídos. Aniquilará os exércitos de Gog, Ezequiel 39, 11, Jeremias 37, Joel 3, 14, e os povos rebeldes que atacaram seu povo ao longo de milênios, Jeremias 25, 33, 49 e 22. Ele destruirá igualmente os que destroem a terra. Os mortos do Eterno serão multiplicados, como nos diz Isaías 66, versículos 15 e 16. Diz-nos ainda:
Jeremias 46, versículo 10. Dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Esta passagem faz alusão à destruição dos exércitos dos reis do Oriente. Os dias do furor do Altíssimo irão traduzir-se na morte de muitos milhões de almas que não aceitaram a sua proposta de vida através do seu filho Yeshua e que não se arrependeram dos seus pecados. Tais rebeldes não entrarão no repouso milenar. Salmo 95:11, Hebreus 3:11, Hebreus 4:3, Hebreus 4:5. Sofrerão os castigos descritos em Apocalipse nas últimas 7 taças da ira. Ezequiel 30, versículo 2. Filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor do Deus. Assim diz o Senhor Deus, gemei, ai aquele dia. Ele, que é um fogo consumidor, destruirá toda a rebeldia pelo fogo do seu zelo. Os ímpios não escaparão. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz nos Hebreus 10:31, e o profeta anuncia. Malaquias 4, versículos 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Eterno dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Eterno dos Exércitos. E aos muitos falsos profetas e ensinadores que andam por aí falando erradamente, desprezando a sua Torá, ele dirá que nunca os conheceu. Mateus 7, 22, 23. Zacarias 14, versículo 9. E o Eterno será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Eterno e um será o seu nome. Sim, naquele dia o Eterno dominará sobre todas as nações e povos, os que escaparem da tribulação da besta. Todos os conhecerão. Esta expressão também significa o longo do dia de 1000 anos do rei vindouro Yeshua, pois um dia para o Eterno é como 1000 anos. Neste seu dia todos os ídolos e tropeços serão destruídos, para que o povo não se contamine mais com eles. Zacarias 13, 2. E acontecerá naquele dia, diz o Eterno, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Mas o dia do Senhor está também associado a grandes perturbações no céu e na terra, pois ele fará que a terra se mova e cambaleie como o ébrio. Isaías 13:13, Isaías 24:20, Naum 1:5 e 6, 10, Salmo 97:5. A humanidade incrédula não sabe o que a espera. O profeta Amós fala-nos de um dia de trevas e escuridão, Amós 5:18 e 20. O profeta Ezequiel clama, vem o fim vem. Também o apóstolo Pedro nos faz saber. 2 Pedro 3, 7, 10, 12. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. As palavras de Pedro são muito claras. A terra e as obras que nela existem sofrerão a ação purificadora do fogo do Altíssimo, como se fazia na Idade Média as casas e as roupas dos que tinham sido contaminados pela peste. Já estamos suficientemente despertos? Conseguimos ter suficiente força espiritual para resistirmos às constantes investidas de Satanás? Lembremos-nos que temos um tesouro eterno à nossa espera. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar Yeshua, desde os céus, com os seus anjos e poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Yeshua, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Naquele seu dia o Eterno trará os ímpios como restolho destinado ao fogo. Isaías 5:24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Eterno dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.
Os ricos e poderosos deste mundo procurarão esconder-se da presença do Todo-Poderoso. Mas qual será o bunker que os poderá esconder nesse dia? Como se poderão esconder daquele que criou e destrói as mais altas montanhas e que abala os mares e os fundamentos da terra? São nécios, diz-nos o profeta. Sofonias 1, versículos 15 e 18. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Altíssimo, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Altíssimo, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Inimaginável que está por vir. O Eterno é aquele que, segundo as palavras de João Batista, virá limpar a sua eira. Mateus 3:12. Em sua mão tem a pá, e a limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, os santos, e queimará a palha, os ímpios, com fogo que nunca se apagará. Como nos diz a palavra acerca da destruição dos ímpios, os que sofrem o juízo do Altíssimo, depois da segunda vinda de Yeshua, estes sofrerão uma dupla destruição. A primeira ocorrerá na segunda vinda de Yeshua, e a segunda quando forem condenados no julgamento final nos dias do grande julgamento do trono branco. Pois os ímpios que forem destruídos na segunda vinda do rei serão ressuscitados para comparecerem perante o justo juiz e ouvirem a sentença que os irá enviar para o lago de fogo, onde serão destruídos. Ali haverá pranto e ranger de dentes, mas então será tarde para essas almas. Mateus 13:42. Porventura passa pela cabeça de alguém que o Deus da justiça deixe escapar sem punição os crimes, injustiças e desobediências que os ímpios cometem ao longo de 6.000 anos? Se o fizesse, não poderíamos considerar mais como Deus da justiça. Porém, ele será chamado Yahweh a justiça nossa, Jeremias 23:6. Ele que é santo, 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 como deixaria passar tanta iniquidade que tem sido cometida contra o seu santo nome e contra a obra de suas mãos ao longo da história? Impensável. O ano da vingança está a chegar. Isaías 34:8. Isaías 13, versículos 8 e 11. E os ímpios assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Eterno, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O mundo governado pelos homens e por Satanás chegou a um estado de completo caos. Tudo o que vemos e ouvimos é degradante, vil. Se o Todo-Poderoso não viesse corrigir tudo o que os seres humanos corromperam, este mundo implodiria. Mas para o Eterno tudo se cumpre no tempo que ele mesmo determinou. Por isso chegará o tempo de ajuste de contas, dirigindo-se aos ímpios, diz o profeta. Obadias 1:15. Porque o dia do Altíssimo está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Também a adulteração da Santa Palavra, a idolatria, os roubos, torturas, os crimes de sangue, etc., que a grande prostituta romana perpetuou ao longo dos séculos terão justa punição. Leiamos Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, 1-3, para nos inteirarmos. Satanás, que apoiou esta meretriz, acabará preso por 1000 anos e depois destruído também no final do reino milenar de Yeshua. Mateus 25:41, Apocalipse 20:10. Esta grande Babilônia, autêntica prostituta espiritual, que inclui Roma, Islã e também a ONU, a nova ordem mundial, e as suas congêneres iníquas como a maçonaria e as sociedades secretas, será destruída pelo vingador. Sim, ele virá com toda a vingança no seu coração para destruir os ímpios e apagá-los da face da terra. Todos estes não entrarão no seu repouso milenar.
Vivamos então com prudência, pois os dias que hoje vivemos são perversos. Sejamos então prudentes, ancorando a nossa fé nas promessas da vida do Altíssimo, firmando-nos nos seus santos preceitos de vida, a sua Torá, Salmo 19, versículo 7 a 11, e no testemunho de Yeshua HaMashiach, lembrando sempre os conselhos do Filho, como que nos é dito em Lucas 21, 34. Então, quais virgens prudentes que têm muito óleo nas suas candeias, estaremos preparados para virmos a ser eleitos e podermos entrar com o esposo nos aposentos nupciais? Só seremos aprovados se lhe formos fiéis e obedientes até a morte. Assim ele o promete. Amém.